Olá pessoal, como é que vocês estão? Bom, voltando aqui na nossa sequência de vídeos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco diferente. O pessoal da minha produção pediu para eu estar gravando aqui um vídeo para estar contando um pouquinho da história da Exímia Contabilidade, da minha história. E quando a gente começou lá de trás, né, o escritório foi fundado em 1995. Então, no mês de julho do mês passado, nós completamos aí 29 anos na estrada, vamos dizer assim, né? 29 anos de Exímia, lá da fundação. E esses 29 anos, como se diz, se eu fosse contar aqui em detalhe a minha história, eu teria que ficar aqui bons anos contando. Então a ideia é falar um pouquinho da Exímia para vocês. Eu comecei a Exímia em 1995, aqui num bairro chamado Crimeia Oeste, lá na Praça do Jacaré. Uma pequena sala, uma salinha de mais ou menos ali uns 25 metros quadrados. Na época, eu iniciei a minha trajetória, né, vamos dizer assim, a minha jornada na contabilidade, dividindo ali o escritório com um colega. E logo separamos, ficamos pouco tempo junto. E eu comecei a minha jornada solo, vamos dizer assim, com a Exímia. Então, a Exímia, dentro dessa jornada, lá da fundação, começamos aí, a primeira funcionária do escritório, a pessoa, vamos dizer assim, que veio trabalhar com a gente foi a minha irmã, Eliana, que está com a gente até hoje. Ela foi e voltou algumas vezes, mas dentro dessa jornada tem com certeza aí uns 25 anos com a gente. Hoje a nossa supervisora da área administrativa aqui, cuida da parte de RH, está com a gente desde essa época. Bom, eu nunca fiz essa conta, mas eu acredito que nessa jornada aí de 29 anos eu devo ter empregado aí em torno aí de umas 500 para 600 pessoas, né? A considerar o número de funcionários que a gente foi tendo aí ao longo dessa jornada. Hoje, atualmente, a gente tem um quadro aqui, somado comigo, em torno de 40 pessoas. Não tem sócio, a Exímia só tem eu como, vamos dizer assim, sócio proprietário. No passado eu tive uma sócia, que foi a minha ex-mulher, que trabalhou comigo muitos anos, a Edivane. Quem teve contato com a Exímia conheceu, uma pessoa maravilhosa. Tocamos a Exímia durante uns 15 anos juntos. Aí depois veio a separação, ela continuou com a gente muitos anos ainda. Separamos em 2004, ela veio desligar da Exímia mais ou menos ali em 2019, né? Então, nesse interino aí, ela trabalhou com a gente, fez parte do nosso time, uma pessoa que eu estimo demais. E não foi fácil. Você começar lá do zero, galgar num ambiente concorrente que é esse ramo da contabilidade, desbravar, vamos dizer assim, essas miúças da legislação tributária, né, das obrigações que o governo impõe sobre as empresas, você está sempre inovando, vamos dizer assim, buscando melhorar a cada dia com o serviço. Não foi fácil. Mas, graças a Deus, hoje é um escritório de sucesso. É um escritório que tem aí, vamos dizer assim, um mercado dentro do segmento de supermercado, restaurante, que são os segmentos que a gente atua mais aqui. Prestador de serviço da área médica, a gente atende bastante aqui também. E não dá, né? Por mais que a gente tentou segmentar, vamos dizer assim, por segmento, hoje infelizmente não dá. A gente segmenta internamente, né? Então, por exemplo, eu tenho o núcleo do supermercado, eu tenho o núcleo dos restaurantes, o núcleo do pessoal da área médica, o núcleo do comércio em geral, vai se segmentando dentro da estrutura. Então não deu para segmentar especificamente numa atividade. Mas o que a gente desenvolveu ao longo dessa jornada e o que o escritório ofereceu aos clientes? Uma melhoria gradativa, contínua, e buscando aí associar tecnologia, processo, para que a gente pudesse oferecer para o cliente um ambiente seguro, né? Porque é uma atividade extremamente onerosa do ponto de vista da responsabilidade. Todas as obrigações têm multas, um erro que a gente possa ter ali no cálculo tributário pode gerar para o cliente uma autuação. Então você imagina a responsabilidade de assinar e ser responsável técnico contábil por uma empresa de grande, de médio porte, dentro dessa miúça que é a legislação, vamos dizer assim, brasileira, né, do ponto de vista dessa imposição que é um imposto.
Bom, então dentro dessa jornada, o que eu posso dizer é que a gente começou lá em 1995, uma salinha pequena, hoje tem uma sede, a nossa área aqui da sede hoje é um prédio de 3 andares, é uma área de 800 metros quadrados. Essa sede foi construída e projetada para atender, vamos dizer assim, uma dinâmica de um escritório de contabilidade, também de um escritório de advocacia, porque também funciona a parte de advocacia. Para quem não sabe, eu também sou advogado, tem aqui dentro da estrutura o escritório chamado Elinaldo Cruz Advogados, é um escritório que foi fundado logo depois que eu formei em Direito, peguei a OAB. Nós começamos aqui na área jurídica aproximadamente em 2008, né? Então também com a parte jurídica, a advocacia, completando aí 14 anos. Bom, então o escritório foi formado, foi estruturado e construído para atender essas duas atividades, né? A parte jurídica e a parte contábil, com ênfase para a contabilidade, porque é uma área que carrega mais pessoas, que emprega mais pessoas, vamos dizer assim. Então, ao longo dessa jornada, a gente fez um estudo aqui, até para divulgar os números no site, a gente atendeu aí, em torno aí de 2.000 empresas, vamos dizer assim, empregando de 500 a 600 pessoas, contribuindo aí, vamos dizer assim, né, com a geração de emprego, geração de conhecimento, porque quantas pessoas conversou comigo aqui e os meus colaboradores quiserem fazer o testemunho aí no vídeo ou no Instagram, fique à vontade, pessoal. Quem já passou por aqui, aprendeu um pouco aqui com a Exímia, que eu pude ter agregado, vamos dizer assim, para cada vida dessas pessoas, para que elas possam ser profissionais do mercado, vai lá, comenta, vai ser ótimo para a gente fazer vamos dizer assim, entre aspas, esse remember, né? Dessa interação que a gente desenvolveu ao longo dessa jornada. Quantos contadores, né, saiu aqui da Exímia, hoje tem escritórios, estão aí sendo gerentes, vamos dizer assim, master contábil de grandes empresas e que passou por aqui. Eu fico muito feliz de ter contribuído com isso. Então, quando eu comecei lá em 1995, eu tinha 21 anos, tinha formação técnica, né, porque naquela época contador podia ter o CRC técnico, hoje não tem mais, mas logo depois veio a faculdade, né, formei ali na Católica, já me credenciei como contador, deixei de ser técnico contábil, e essa coisa cresceu e desenvolveu. E eu só tenho a agradecer porque, apesar, tão difícil né, você se posicionar nesse mercado, num ramo extremamente burocrático, e o escritório ser um escritório de sucesso. Hoje aqui a gente atende mais ou menos em torno de 300 empresas dentro do nosso portfólio de clientes. A gente não quis crescer mais porque, por mais que a gente, vamos pensar assim, do ponto de vista, esse crescer é crescer em número de clientes. A gente entende que não dá para você também atender Deus e o mundo. O que você vai fazendo você vai requalificando essa carteira para que você possa estar, né, atendendo o cliente dentro de uma melhor condição. Então, o escritório que atende hoje aí aproximadamente 300 empresas com qualidade, com satisfação garantida. Eu tenho certeza que essa clientela é satisfeita com a Exímia. O escritório tem apresentado grandes resultados nessa interação. Eu vinha falando para vocês que a gente foi desenvolvendo novos produtos, como a contabilidade assistida, fazendo planejamento tributário, conseguindo ajudar os clientes dentro do planejamento com a carga tributária elevada, reduzindo essa carga dentro da legalidade. Então, assim, eu sou muito feliz de poder ter ajudado essas empresas e a gente ter conseguido trazer esse cliente até aqui. Eu tenho cliente, pessoal, que começou comigo, tá? Então, eu vou falar aqui do Rui, lá da Ortopedia Milênio. A gente meio que começou junto. Vou falar aqui também, por exemplo, do Grupo Economia, lá de Rio Verde, supermercados e pós-combustível, está comigo aqui lá atrás. É cliente de 20 anos de contabilidade comigo. Então, tem N clientes maravilhosos. Vamos falar do Grupo TDM, que é transporte, é uma empresa grande do segmento de transporte. Estamos com eles desde 2013. Né? Um grupo que cresceu, que a Exímia cresceu junto com eles cresceram junto com a Exímia. Então, se for falar de diversos clientes que estão aqui com a gente desde o começo da jornada, né? Infelizmente no Brasil,
apesar dos grandes esforços dos empreendedores, muitos tentam e não conseguem vencer. Mas, graças a Deus, a gente tem cliente aqui desde o começo que está com a Exímia. Eu fico muito feliz por isso. E eu quero convidar, quem tiver interesse em conhecer a nossa sede, vem aqui no escritório, marca com a nossa administração, marca comigo, vem conhecer a Exímia, vem fazer parte da nossa história. E estamos aqui para encarar novos desafios, para continuar desenvolvendo e crescendo a cada dia. E essa é a nossa intenção. Eu vou começar a gravar um pouquinho, daqui para frente, alguns vídeos, mostrando um pouco a nossa sede, a nossa estrutura, como é que a gente se posiciona. Se for interessante para vocês, a gente vai avançar nesse conteúdo. A ideia é gravar vídeos institucionais, para quando o cara procurar Exímia, você conhecer um pouco da nossa história. Então é isso. 29 anos, é muito tempo, é uma estrada longa, foram muitos detalhes, foi muito esforço para chegar até aqui. Então é isso. Um pouquinho da minha história com vocês, e eu quero poder agradecer vocês aí a cada dia, e quero agradecer meus colaboradores, sem eles a gente não é ninguém, a essa equipe. Nós estamos criando aqui um procedimento, por exemplo, de meritocracia. Tem funcionário que está comigo aqui há 15 anos, há 18 anos, olha que coisa maravilhosa, A gente vai estar gravando vídeo com essa turma aí, que está com a gente ao longo dessa jornada. Eu vou dar um exemplo do Maroni, que é o nosso contínuo, que está comigo também, acredito que uns 18 anos. Ele vai gravar um vídeo aqui para vocês. Quem é cliente dessa longa jornada conhece o Maroni, é uma figura tarimbada, conhecida, e como ele tem outros aqui. Então é isso, estamos juntos. Espero ter passado um pouquinho da minha história para vocês. Vamos contar um pouquinho dessa história ao longo dessa jornada. E caso alguém queira conhecer, venha aqui conhecer a gente, conhecer a nossa sede. Um abraço.